Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos.
Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça.
Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies de jacarés e a maioria vive na Amazônia. Nenhuma espécie de crocodilo vive por aqui, mas se você encontrar um no zoológico, já vai saber diferenciá-lo dos jacarés, não é mesmo? Você sabia que jacaré e crocodilo são animais diferentes? Eles são mesmo muito parecidos. Os dois são répteis, comem carne, vivem na terra e também na água, têm o corpo coberto com um couro grosso, que lembra a pele dos dinossauros que vemos nos filmes. Adoram ficar bem paradinhos. Mas apesar de tantas coisas parecidas, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Muita gente acha que o tamanho é a primeira pista. Errado! O tamanho não é uma boa forma de diferenciar esses animais. A melhor maneira de diferenciar os jacarés dos crocodilos é o formato de sua cabeça. Os jacarés apresentam cabeça bastante larga e, quando estão com a boca fechada, os dentes da mandíbula se encaixam ao longo da boca, ficando escondidos. Já nos crocodilos, a cabeça é mais fina e, quando estão com suas bocas fechadas, o quarto dente de mandíbula fica aparecendo. Esta é uma boa dica, hein? No Brasil, existem 6 espécies